A taxa de juros, ó, vai subir. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne hoje, nessa terça-feira, dia 17 de setembro, e amanhã também, dia 18 de setembro, justamente para decidir a taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa Selic. E na terra do Tio Sam também vai acontecer, e no mesmo dia, tá? Amanhã, quarta-feira, dia 18, o Federal Reserve, Fed, vai decidir sobre a taxa básica de juros da economia dos Estados Unidos. Como é que está a taxa de juros no Brasil agora? Você está vendo aí na tela o histórico da nossa taxa de juros. A gente chegou a bater aqui 13,75 até finalzinho de julho. Então começaram as reduções de taxa de juros no Brasil e a expectativa era que ia fazer isso daqui, ó. Só que não foi isso que aconteceu. Não vai cair mais. Vai voltar a subir agora, frustrando todas as expectativas que a gente tinha no começo do ano, que esse negócio ia lá para baixo, e toda vez que as taxas de juros fazem isso daqui, ó, as ações, fundos imobiliários, renda variável de modo geral, faz isso daqui, ó. Então, a expectativa que tinha no começo do ano agora, balde de água gelada, trincando mesmo na cabeça dos investidores. Já na terra do Tio Sam, é completamente ao contrário, cara. Aqui você viu que estava quase zerada a taxa de juros, aí eles foram subindo, e não parava de subir, chegou a 5,5 e ficou assim por um tempão. E agora, sabe o que vai acontecer? Vai continuar subindo? Não, enquanto o Brasil vai subir, a taxa de juros dos Estados Unidos vai começar a cair. Você precisa ter em mente que a taxa de juros nos Estados Unidos vai começar a ir para baixo. Isso significa que a renda variável do Tio Sam, ó, então você que ouviu o que eu falei, para plantar as sementinhas na época ruim, de taxa de juros alta, vai começar a colher os frutos agora, e já começou a colher, porque se você olhar a rentabilidade daquelas ETFs que eu sempre falo para você, VT, VNQ, VNQI, BND, EMB, tá subindo tudo. Esse gráfico ele mostra os últimos 12 meses. E olha o ponto de virada que nós tivemos aqui, ó. Subindo, subindo, subindo. Dá uma olhada como é que tá a rentabilidade nos últimos 12 meses. Tá vendo aqui, ó? Essas ETFs são aquelas que eu sempre falo para você, e isso daqui é rentabilidade em dólares, porque se você converter para reais, meu querido, dá mais ainda. Mas o nosso bate-papo aqui é sobre taxa de juros no Brasil e quanto que vai subir a taxa de juros nesse Brasilzão de meu Deus. Olha, isso aqui saiu hoje, dia 17 de setembro. Pesquisa com 61 bancos, instituições financeiras, corretoras, revelando a aposta deles para a taxa de juros. Então, das 61 instituições financeiras, 53 delas estão apostando que nessa reunião agora, dessa terça e quarta, vai subir 0,25 pontos percentuais e vamos passar de 10,50 para 10,75. 6 instituições financeiras estão apostando que vai ficar em 10,50, que não vai subir. E temos 2 que acreditam que ao invés de subir 0,25 pontos percentuais, vai subir 0,50, ou seja, a gente iria pular de 10,50 para 11. E já vou dando spoiler para você. Vem outras altas pela frente. Agora a gente vai pegar aqueles que tiveram mais palpites. Medalha de bronze, aqui ó, 21 instituições financeiras acreditam que vai para 11,75. Então, ó, uma bela de uma subida. A medalha de prata, 23 instituições financeiras acreditam em 11,25. E a medalha de ouro fica aqui, ó. Então, o maior número de apostas, 26 instituições, estão acreditando que a taxa de juros vai fechar em 11% no final deste ano. E aí vem a pergunta: quais investimentos se beneficiam do aumento da taxa Selic no Brasil? Então eu fiz esse material aqui para você printar, salvar nos seus arquivos. Primeiro deles, o famoso Tesouro Selic. Por quê? Porque o rendimento dele é atrelado diretamente à taxa Selic, o próprio nome já diz, né? Então quanto maior a taxa, maior a rentabilidade. O segundo investimento beneficiado, CDBs
pós-fixados. É por isso que eu deixei sublinhado aqui, porque existe pré-fixado e nós estamos falando de pós-fixados. Eles têm um rendimento vinculado à taxa DI. E a taxa DI e Selic segue assim, ó, juntinha uma com a outra. Então, quanto mais sobe a Selic, mais sobe o DI e mais você ganha nesses CDBs. Temos também LCI e LSAs, pós-fixados, que têm os seus rendimentos atrelados a Selic ou CDI. Então, quanto maior, mais você ganha. E tem um detalhezinho gostosinho, que elas são isentas de imposto de renda. E temos ainda os fundos de renda fixa pós-fixado, que eles têm os seus rendimentos atrelados a CDI, a Selic. Então, por razões óbvias, subindo a taxa de juros, você vai ganhar mais grana. Só que a gente também tem que falar do lado ruim agora, né? Quais investimentos são prejudicados? O primeiro são as ações. Mas, Rob, por que as ações são tão prejudicadas com aumento da taxa de juros? Deixei a explicaçãozinha para você aqui também printar e sempre se lembrar. Quando você tem aumento da taxa de juros, você eleva o custo de captação de dinheiro. O que é isso? Para você pegar dinheiro emprestado com os bancos, para você emitir debêntures e captar dinheiro no mercado. Então, toda vez que você vai precisar de financiamentos, empréstimos para a sua empresa, aumento de taxa de juros básica, todos os empréstimos aumentam os juros também. Isso significa que você vai acabar gastando mais dinheiro para pagar essas dívidas, para pagar os empréstimos. E quanto mais você paga em dívidas, menos sobra de lucro. Quando você vai fazer o fluxo de caixa de um negócio para saber o preço justo de uma ação, você usa um método de valuation em que você vai fazer um desconto dos fluxos de caixas futuros de acordo com uma taxa de desconto, que geralmente é a taxa de juros. E quanto maior essa taxa de desconto, menos vai valer aquela ação. Tem o terceiro ponto também, que acaba competindo com a renda fixa em relação de atratividade, né? Renda fixa sem risco, pagando muito. As ações, que é renda variável, portanto possui mais risco, a galera acaba assim, puxa, cara, quer saber? Vou tirar o dinheiro das ações. Então não é apenas um fator, são vários fatores somados que acabam pressionando o preço das ações para baixo. E no caso dos FIIs, quem que são os investidores de fundos imobiliários? São as pessoas que querem renda passiva mensal. E quando elas olham quanto que vai pagar o fundo imobiliário e quanto que está pagando a renda fixa com o aumento da taxa de juros, as pessoas percebem que, poxa, os títulos de renda fixa eles estão pagando rendimentos maiores aqui, menos risco e tal. E aí, para você ter o equilíbrio novamente dos dividendos dos fundos imobiliários, são duas coisinhas que vão no dividend yield, né? É o preço e o dividendo. Então, para o dividend yield aumentar, ou o fundo imobiliário paga mais de rendimento e o preço se mantém o mesmo, ou o preço cai e aí proporcionalmente você tem um reequilíbrio do dividend yield. Como é que faz para equilibrar isso daí e deixar pau a pau ali com a renda fixa? O preço precisa cair. E para o lado ruim, eu trago soluções para você. Porque nós temos fundos imobiliários que acabam se beneficiando do aumento da taxa de juros. São os fundos de papel, porque eles compram CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. E esses CRIs são dívidas, que são atrelados ao CDI. Em um cenário de alta de juros, os rendimentos desses ativos aumentam. Então, esses dois fundos que eu estou mostrando para você aqui são exemplos, inclusive que eu já analisei no canal Rob Correia Research, de fundos de papel que investem majoritariamente em CRIs atrelados, ó, tá vendo aqui, ó, ao CDI, ó. Então o CDI subindo, ele acaba ganhando mais com isso. E o segundo ponto importante para você ter em consideração é que apesar dos fundos imobiliários de tijolos serem prejudicados, alguns acabam sendo menos. Eles têm mais um airbag de proteção ali, que são aqueles fundos imobiliários com contratos atípicos e de longo prazo. Eu estou mostrando até na tela aqui para você exemplos, né? O vencimento dos contratos, olha só, a maior parte deles em 2029 para frente, então são contratos de longo prazo. E aqui, ó, tá vendo a informação? Ó, 100% dos contratos de locação vigentes são atípicos. Isso significa que para o inquilino sair, ele vai ter que pagar uma multa pesadíssima se ele quiser sair. Se você quer ver a análise aprofundada sobre tudo isso que eu te falei até agora, eu convido você a conhecer o canal Rob Correia Research, onde tem análises de ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior. E para você acessar esse canal é muito tranquilo. Você vem aqui embaixo na descrição, olha aqui, ó. Esse daqui você vai clicar, Rob Correia Research. Ou se você quiser, no primeiro comentário fixado, você vem aqui, ó, Rob Correia Research, clica aqui e cai direto no canal. Ah, Rob, mas eu quero a sua consultoria de investimentos.
Então você vai clicar no primeiro link, seja na descrição ou seja nos comentários fixados. Venha conhecer o que eu e os membros aqui do meu time temos a oferecer para você de vantagens e benefícios. Nós cuidamos dos investimentos no Brasil e também no exterior. Então você clica nesse botão azul aqui, fale agora com o especialista, vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu WhatsApp. Aperta no botão azul mais uma vez e pronto. Não precisa se preocupar com mais nada. Deixa o resto aqui comigo e com a galera do meu time. O nosso bate-papo de hoje chegou ao final. Até a próxima!